Amém? Glória a Deus. Estaremos começando o nosso debate. Antes de iniciarmos, eu quero fazer aqui a apresentação. Está conosco esta manhã, e nós temos a honra de recebê-los. Pastor Rodrigo Ursino. Som. Pastor Joaquim. E pastor Roberto Cruvinel. Estaremos iniciando um debate sobre alguns temas. E eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque cada um vai trazer aí as suas considerações dentro do tema apresentado. Amém? Estaremos começando aqui com o nosso pastor Rodrigo Ursino. O tema, vamos falar primeiro sobre o pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Já vista que alguns, de repente, a questão detém essa linha de pensamento sobre o pós, está aqui. Professores preparados para tirar aí a dúvida de fazer vocês crescerem na fé cada dia. Amém? Pré-tribulacionismo, pastor Rodrigo Ursino, é uma corrente que detém o pensamento de que a igreja ela não passará pelo período da grande tribulação. Existe aqueles mesotribulacionismo que detém aí a corrente de que a igreja ela passará só pela metade do período da grande tribulação e no meio da grande tribulação será tomado nas alturas. E o pós é aquela corrente de pensamento de que a igreja ela não vai passar pelo período, pelo período pré-tribulacional, ela passa todo o período da grande tribulação para depois ser arrebatado. Então, estamos lançando aí, abrindo o nosso debate. Eu recebi aqui uma pergunta e é interessante nós começarmos com ela, pastor Rodrigo Ursino. Já visto uma pessoa me passou aqui a pergunta de que o pré-tribulacionismo ele foi popularizado extensivamente na década de 1830 por John Nelson. Eu gostaria que você desse as suas considerações. Graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos nesta manhã, neste debate teológico, com os amigos, companheiros, mestres da Palavra de Deus, autoridades eclesiásticas constituídas pelo Senhor, autoridades políticas aqui presentes. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Ao pastor João Batista, amigo de longas datas, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado por estar aqui com o senhor, que tem sido um professor, um mestre para mim desde a minha mocidade, quando eu comecei a ouvi-lo pregar, já me inspirei a estudar teologia. Na época o senhor era um dos pouquíssimos que tinham o bacharelado em teologia, e eu estou muito feliz em estar aqui também com os mestres, pastor Joaquim, um grande professor, e o pastor Cruvinel também, outro grande mestre, grande professor, que tem abençoado muito a minha vida e meu ministério. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de escatologia, é muito bom a gente ressaltar que a escatologia ela é uma sistematização de todas as profecias bíblicas relacionadas ao tempo do fim. Logo, quando a gente se aplica a esse estudo, a fazer a exegese, a hermenêutica, a interpretação bíblica dos textos que relacionam-se ao final dos tempos, o Aharit Kayamim, como se diz no hebraico, nós devemos perceber que em todas as linhas escatológicas, que são muitas, existem pontos positivos e pontos negativos, pontos fortes e pontos fracos. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja não passará pela tribulação. Inclusive eu tenho um curso que dou nesse curso mais de 25 razões pelas quais a igreja não passará pela grande tribulação, mostrando em textos bíblicos todas essas argumentações. Mas eu acredito que existem razões também para que se creiam, como a gente percebe, que o pré-tribulacionismo seja incoerente. Alguns que são pós e outros que são meso ou mid-tribulacionistas
discordam e a gente respeita, apesar de não concordar. Na minha visão, a igreja não passa pela tribulação por inúmeras razões. Inúmeras razões. Eu vou citar aqui, claro, o tempo não dá, né? O curso aí tem várias horas, mas eu gostaria de dar aqui alguns textos, só para exemplificar o porquê não dá para a gente enxergar a igreja passando pela tribulação. Um deles está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo está escrevendo a salvos. Portanto, os salvos serão livres da ira futura, ou seja, a ira que há de vir. No mesmo livro, na mesma carta, na mesma epístola escatológica de Paulo, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou à ira, ou seja, a igreja não foi destinada à ira, ao período de ira. Aí alguém pode dizer assim, não, mas pastor, esse período de ira não se refere à tribulação, como dizem os pós-tribulacionistas, se refere ao juízo final. E aí é quando eu leio Apocalipse capítulo de número 6, Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E aí ele complementa no versículo 17, porque é vindo o grande dia do Senhor, o grande dia da sua ira. Dia aqui está com letra maiúscula. Vocês sabem que no hebraico a palavra dia é yom. Yom tem o significado tanto de um dia de 24 horas, como também um dia de um período indeterminado. Este é o caso desse versículo, que se refere ao período tribulacional. Por quê? Porque o livro do Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, e ele deve ser interpretado da seguinte forma. Capítulo 1, visão do Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, a igreja de todas as épocas, de todas as eras, representadas pelas as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. E ali nós temos um respaldo para vermos que essas igrejas tratam desde Éfeso até Laodiceia, da igreja primitiva até a igreja dos tempos finais. Capítulo 4 é o arrebatamento de João, que representa o nosso arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Capítulo 5, a igreja está triunfante no céu. A igreja está triunfante. Existem 2 fases da igreja. A igreja militante, que é quando ela está na terra, e a igreja triunfante, quando ela estará no céu. Agora preste atenção. Capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse. Do 6 ao 18. São 13 capítulos. Apocalipse tem 22 capítulos. Do 6 ao 18, trata-se da grande tribulação, ou do período tribulacional, como queiram. Logo, esse texto que nós lemos está inserido no período tribulacional. A igreja aparece, no capítulo 1, 2 e 3, cerca de 19 vezes. A palavra eclesia. Temos aqui um especialista em grego. Se eu pronunciar errado, o pastor Cruvinel me corrige. A palavra eclesia, que aparece mais de 19 vezes neste início do livro do Apocalipse. No capítulo 6 ao 18, a palavra não aparece nenhuma vez sequer, porque a igreja não estará aqui. A igreja não estará na tribulação. Ela foi arrebatada e estará com Cristo. Capítulo 19 é a volta gloriosa do Senhor, a segunda vinda, a vinda que todo olho o verá, a vinda gloriosa. Capítulo 20, nós temos ali no Apocalipse tanto o período milenial, período de 1000 anos, literal, que Jesus reinará na terra. No versículo 11 nós temos o juízo final. Capítulo 21, novos céus e nova terra. Capítulo 22, a nova Jerusalém. Então, rapidamente introduzindo o assunto, essa é a minha visão. A igreja não passa pela tribulação. Muito obrigado. Amém? Na visão do pastor Rodrigo Ursino, a igreja ela não passará pelo período tribulacional. Antes de aparecer o homem iníquo,
a igreja ela é tomada nas alturas. É a visão pré-tribulacionista. Existe a visão meso-tribulacionista, como falamos aqui, que a igreja ela é tirada, 3 anos e meio, dentro dos 7, 3 anos e meio, ela é arrebatada. E o pós, nós gostaríamos de saber do nosso querido pastor Joaquim, a sua visão concernente a esses 3 pensamentos. Bom, paz para todos. Para mim também é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma responsabilidade também muito grande falar de um tema como esse. Nós sabemos que dentro da escatologia, ninguém é dono da verdade. Como assim, pastor? Que história é essa? Porque há muitas controvérsias. E não só isso. Coisas que ainda vão acontecer. Então, se essas coisas ainda vão acontecer, como é que a gente pode bater o martelo? Como disse aqui meu querido amigo, pastor Ursino, todas as correntes vão se basear nas Escrituras. Todos eles têm argumentos. Eu confesso para vocês, como professor do tema, como pesquisador, eu reconheço que todas elas têm as suas falhas. Mas a que eu acho mais coerente dentro dos estudos que eu realizei é, de fato, o pré-tribulacionismo. Sei que não é a palavra final. Sei que existem muitas coisas difíceis de entender dentro da minha própria posição. Eu não vou responder tudo dentro do pré-tribulacionismo. Situações vão me colocar, de fato, no estreito. Mas eu acho muito mais coerente defender o pré do que defender o mesotribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. Bom, por que eu creio no pré-tribulacionismo? Porque a igreja cristã primitiva acreditava nisso. Então, se nós formos para as Escrituras, nós vamos ver isso acontecendo. A igreja cristã primitiva, ela cria na iminência do retorno de Cristo. E eu diria que esse é um ponto doutrinário essencial da posição pré-tribulacional. Também o desenvolvimento detalhado, de verdade pré-tribulacional, porque as pessoas argumentam, como meu querido amigo falou aqui, que é uma doutrina nova. Não é verdade. Quem for um pesquisador sincero vai ver que essa doutrina se desenvolveu ao longo da história da igreja cristã. Claro que ela foi ressuscitada, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e aí vai. O mundo vai de mal a pior. Quem negar isso, acho que não está vivendo no planeta Terra. Então, acreditar, por exemplo, que nós estamos vivendo um milênio na Terra, eu acho totalmente incoerente. E, por favor, a gente tem que entender uma coisa. Dentro de um assunto como a escatologia, que ninguém é dono da verdade, como eu afirmei, se você é milenista, não tem problema, vamos chegar no céu do mesmo jeito. Se eu sou pré-tribulacionista, também isso não é doutrina fundamental, não é essencial. O que é essencial? Doutrina da Trindade, divindade de Jesus, humanidade de Jesus, a Bíblia como única regra de fé e prática, doutrina da regeneração, da expiação, da santificação, da justificação. E mesmo assim essas doutrinas sendo analisadas não segundo a denominação, porque quando a gente ouve, por exemplo, falar de doutrina da santificação, imediatamente a gente já pensa logo, o crente não pode isso, não pode aquilo outro. E isso não é o sentido verdadeiro da doutrina da santificação. Santificação é você viver uma vida para Deus, separado para Deus. E aí, dentro dessas doutrinas essenciais, qualquer um que negar uma delas não pode ser considerado cristão. Mas a escatologia, ela não entra nesse bojo de doutrinas. Por quê? Porque há controvérsias. Porque são coisas que ainda vão se revelar. Não temos toda a verdade sobre esses acontecimentos. Então, o desenvolvimento aí, eu diria, detalhado dessa verdade pré-tribulacional, durante os poucos séculos passados aí, não prova que essa doutrina seja recente. É o caso, por exemplo, da doutrina da Trindade. Então, a igreja cristã sempre acreditou na Trindade. Mas no ano 325 surge um homem, presbítero, chamado Ário, se levanta para dizer que Jesus é inferior. E aí estabelece-se o concílio de Nicéia para formular uma doutrina.
Então, quando Atanásio debateu com Ário, Atanásio provou que Ário estava equivocado nas suas colocações. E aí Ário foi taxado, então, como herege e formulou-se o que nós cremos de doutrina da Trindade. Foi sistematizada a doutrina da Trindade. Isso não quer dizer, como alguns ensinam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se vocês pegarem o Conjunto Voz da Verdade, o Carlos Moisés, diz que essa doutrina foi inventada por Constantino. Não é verdade, ele está equivocado. Não foi inventada por Constantino. Os cristãos sempre creram. Eu estou dando exemplo da Trindade, como poderia dar exemplo de muitas outras doutrinas. Então, o que eu posso argumentar aqui é que esse desenvolvimento foi similar aos outros desenvolvimentos de outras doutrinas, como eu mencionei aqui, a questão da Trindade. Dentro da hermenêutica, que é o princípio da interpretação da Bíblia, eu diria que a posição pré-tribulacionista ela é o único ponto de vista que permite uma interpretação literal de todas as passagens, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Então, eu diria que a posição tribulacional, ela também distingue entre Israel e igreja. E a gente não pode negar que os acontecimentos que a gente está vendo aí têm um fundo escatológico. Negar isso é negar as Escrituras. Agora, também não podemos interpretar como alguns. Qualquer acontecimento é a volta de Jesus. Por exemplo, Israel fez 70 anos como nação. Vários pastores estavam anunciando a vinda de Jesus para essa data que Israel completou 70 anos. Se arrebentaram. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão escatológica. Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. E infelizmente muitos acabam descambando aí. Vou deixar agora a oportunidade para o meu querido pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, vai dar suas considerações, a sua fala concernente o pré-tribulacionismo, o meso e o pós. Amém? Meus queridos irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor. Reirene tu Kyrio, né? A paz do Senhor em grego bíblico. É um prazer estar aqui no COMP, ao senhor presidente, os pastores, líderes, autoridades presentes. Meu carinho. No meu WhatsApp está escrito Egoemi Roelar Ristóston Adelfumu. Eu sou o menor dos meus irmãos. Na verdade, menor no sentido de auxiliar, não é? De poder cooperar. Muito feliz de conhecer o pastor Porcino, né? Que a sua fama o precede. O pastor Joaquim de Andrade é meu amigo um pouco mais velho do que eu, de muitas batalhas teológicas já. Eu e ele, nós estamos no campo dos clássicos. Nós não somos velhos, somos clássicos. Somos da época ainda de trabalhar na defesa da fé usando mimeógrafo. Muita gente nem sabe o que é isso, não é? Tem aquele cheiro de álcool na mão, não é? Não é isso, pastor Joaquim? E quero trazer também a vocês uma saudação do meu pastor Roberto de Lucena, pastor presidente da Igreja Brasil para Cristo de Arujá, a todos os irmãos aqui. Bom, um dos grandes problemas da teologia, na verdade não é o estudo teológico em si, mas a exacerbação que nasce no coração das pessoas, aflorando a sua própria humanidade. E isso se transfere muitas vezes para os debates que nós vemos e fazemos. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que é uma luta, não é, dentro do homem entre o que o texto grego chama de sarx, que é carne, e o espírito. A teologia deveria, de fato, nos auxiliar a crescer na graça e no conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. 2 de Pedro 3, 18. Por vezes, o conhecimento é usado contra nós outros. E isso se dá exatamente nestes pontos polêmicos, como o caso da escatologia. A escatologia é o ápice da teologia sistemática, a 10ª disciplina. Ninguém estuda escatologia antes de estudar. Ninguém estuda. Estava conversando com o pastor Ursino, que é especialista na área de história do pensamento cristão, que quando eu dei aula na faculdade, no segundo ano,
os alunos tinham suficiência acadêmica para entender o que Orígenes pensava sobre triunidade. Que, aliás, é uma palavra cunhada por Tertuliano, né? Com relação à escatologia, eu quero começar dizendo que ela não pode dividir. Ela tem que nos levar à humildade, porque a humildade chega na frente da honra. A Bíblia diz em Provérbios, antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem. Um dos grandes problemas na igreja é que nós usamos os elementos que Deus nos deu para dividi-la e não para edificá-la. A Bíblia diz que Deus, Efésios 4:11, aliás, quero saudar não somente os pastores, mestres e profetas, mas também aos apóstolos que aqui estão, porque são dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11, mas isso tudo é dado para a edificação da igreja. Eu sou pré-tribulacionista, mas como eu posso digerir Apocalipse 19, que mostra as bodas do Cordeiro lá no capítulo 19? Como eu posso digerir a primeira ressurreição no final de Apocalipse? Estava conversando com os senhores professores numa leitura linear. Eu abraço o pré-tribulacionismo porque entendo que no cômputo geral da revelação escriturística, ela é a posição que melhor coaduna com a revelação das Escrituras. Mesmo porque Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz o texto grego aqui: Agodessoi lego rotisi ei Petros, kai epita o tete Petra, oikodomesso muten ecclesiam. A tradução literal do texto, Jesus está dizendo, eu vou tirar uma igreja de dentro da outra igreja. E de que igreja, e de que congregação ele estava falando? Ele estava falando para os aliancistas, a maioria dos pentecostais são dispensacionalistas, está falando da aliança feita com Israel. E quando Daniel trata no capítulo 9 sobre as 70 semanas de Daniel, até a 69ª semana de Daniel, Deus vem tratando e trata sobre a 70ª semana de Daniel, e os dispensacionalistas, do qual eu me incluo, entendem que há um hiato para que Deus, através da instrumentalidade de seu Filho, Jesus tabernaculado, trabalhe com como disse o pastor Ursino, eclesia, porque o sigma nunca pode ser fraco, nunca e a preposição é que, aliada essa preposição é que no grego é base fundamental para o pré-tribulacionismo, porque no capítulo 3 do versículo 10 de Apocalipse, irmãos colocam o locativo onde não existe locativo. Deus, o Senhor não vai livrar na tribulação, vai livrar dela, antes que ela chegue, não é? Inclusive a palavra grega usada para aqueles que estão no mundo, pastor Porcino, tem a ver com habitação permanente. A igreja não estará habitando permanentemente na terra. E para isso, antes disso, tem que acontecer o harpazo, que é o roubo, ser tirado. Irmãos, isso me empolga. Essa convicção em que pese alguns apóstatas dizerem que o arrebatamento é o horizonte utópico, que aí não tem nada a ver se você é da quadrangular, presbiteriana, Assembleia de Deus, tradicional, sensacionista. Dizer que o arrebatamento é o horizonte utópico é heresia, coisa de herege, coisa de quem apostatou e caiu da fé. Se você que diz isso está me assistindo aí, tu tem que se converter. Presta atenção. Tu tem que voltar para Jesus. Tem que voltar para onde você caiu. Lembra-te de onde caíste. Por quê? A Bíblia mostra que há uma esperança metafísica. Os senhores podem repetir comigo? Metafísica. Metatapsica, quer dizer... opa, está caindo aqui porque eu não tenho o computador que o pastor tem ali. Além do físico. Além do físico. Então essa convicção além do físico, que é que Jesus nos levará para o céu, pode ser durante a grande tribulação para o meso. Se você é meso, nós vamos para o mesmo céu. Se você é pós, nós vamos para o mesmo céu. Você vai dizer, pastor, se o senhor tiver razão, estou subindo contigo. Se o senhor não tiver razão, tu te prepara, que o negócio vai estreitar. Agora, irmãos, quando nós olhamos essas situações, por exemplo, vamos falar de contemporaneidade.
Rapidinho, 1 minutinho só. Eu ia mostrar alguns textos, mas vamos falar de contemporaneidade. Gripe espanhola matou quantas pessoas? Peste negra. Na época da peste negra, não deixaram Calvino, Lutero ir pregar. Disseram, se cuida aí. Até eu postei sobre isso. Não deixaram. Naquela época. Por quê? Por causa da mortandade. E aí nós vemos como já foi colocado aí o texto sobre a ira. A ira está destinada para a 70ª semana de Daniel. O povo de Israel, capítulo 24, o povo judeu, espera sinais. Nós não esperamos sinais, nós esperamos a vinda, a iminência. Para nós, não há sinais. Para nós, quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, nós interpretamos de um ponto de vista equivocado. Porque Jesus está falando para o povo judeu e não está falando para a igreja. Para a igreja ele diz, eu venho a qualquer momento. Tanto que a igreja, aos Tessalonicenses, esperavam isso. Por isso que Paulo teve que regular. Lutero falou sobre a iminência. Vocês podem ver no livro do Dwight Pentecoste. Calvino falou sobre a iminência. E acima disso, a Bíblia fala sobre a iminência. Eu venho a qualquer momento. Então eu estou esperando Jesus a qualquer momento. Mesmo porque eu não quero ver cair pedra de 21 quilos do céu. Eu não quero. Eu não quero ver esse flagelo. Mas aos irmãos que acreditam nisso, são meus irmãos, porque é atribuído a Agostinho, salvo melhor pesquisa, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade. O que eu quero terminar minha fala dizendo que muitas vezes nós usamos essa levantar muros e mostrar a carnalidade que há no meio da igreja. Porque às vezes você, calvinista da zoeira, arminiano da zoeira, para mim isso é coisa de ímpio. Eu não sou calvinista nem arminiano. Pastor, o senhor é o quê? Eu sou crente. Jesus. Porque para eu ser calvinista ou arminiano, eu tenho hora que forçar um texto ou outro, ou pegar o óculos e ler com as lentes embaçadas do dogmatismo alheio. Tem que pedir o óculos do pastor João, deixa eu ler, mas o óculos é para ele, não é para mim. Não é? E às vezes eu me coloco como uma antena repetidora de pensamento de 400 anos atrás, que quando chega aqui na minha antena, eu já não estou nem entendendo o que ele falou há 400 anos atrás. Então, por isso que eu digo que teologia tem que produzir. Se você quer estudar teologia, não fica repetindo, produza. Obrigado, meu querido Dileto Propinco. Para descontrair um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Boa fala dos mestres que aqui estão esta manhã. E dentro de uma consideração final, nós entendemos, absorvemos e colocamos na nossa vida de que Jesus, ele vem a qualquer momento. Glória a Deus. Então vamos repetir essa frase. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe os mestres. Boa fala. Boa fala. Estaremos entrando aqui no segundo contexto. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Foi bem esclarecido pelos nossos queridos. Estaremos entrando aqui no segundo tema do nosso debate. Eu estou deixando aqui o último, porque o último é bem complexo e emblemático. Dentro de uma questão exegética, de Jefté levou a sua filha à morte ou não. Então vamos deixar ele por último e ser bem direto sobre esse tema. Jesus, ele foi abandonado no Calvário. Mateus 27, 45 ao 46. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
Em algumas versões diz porque me desamparaste. Então vamos começar, como ela é bem complexa, vamos começar aqui pela ordem, nosso pastor Rodrigo Ursino. Jesus, de fato, ele foi abandonado por Deus lá no Calvário? Bom, meu querido e nobre pastor João Batista, queridos e amados irmãos aqui presentes, esse é um dos temas mais complexos que nós estamos debatendo aqui, na minha visão, mesmo porque qualquer palavra maldita por mim incorrerá numa grande heresia. Então, ele está transmitindo. Eu preciso ter muito cuidado com cada palavra que eu vou pronunciar aqui. Porque se eu digo que sim, implica muitas coisas. Se eu digo que não, implica muitas outras também. Então, eu vou sair pela tangente e responder com um grande gigante da teologia, o D.A. Carson, quando ele diz que não existem razões, subsídios suficientes para nós dizermos de fato o que Jesus estava querendo falar quando pronunciou esta frase. Eu acredito, esse é um pensamento meu, que quando Jesus diz a frase aramaica misturada com hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele estava demonstrando para aqueles que ali estavam presentes, ele está citando o Salmo 22, Salmo messiânico, ele está demonstrando para aqueles que estavam ali presentes, o enxergando, o contemplando, o vendo e o ouvindo, que ele é o Messias do Salmo 22. Então eu acredito que a intenção inicial e primária de Cristo ao mencionar aquela frase era, de fato, dizer para aqueles que ali estavam que ele é o cumprimento daquela profecia, acima de qualquer outra coisa. Espero que os irmãos estejam me compreendendo. Então, ele está mostrando que ele é o Mashiach, que ele é o ungido, que ele é o Messias do Salmo 22, que nele se cumpriu aquela frase, que nele se cumpriu aquela mensagem, que nele que se cumpriu aquele versículo. Então, quando Davi expressava aquilo, percebam que à luz do Salmo 22, Jesus está trazendo a si a autoridade messiânica para aqueles que estavam próximos dele, para que eles reconhecessem que Jesus é o Messias. Tanto é verdade isso, que no versículo, ali em Mateus 27, no versículo 54, o centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então eu creio que a intenção de Jesus ao mencionar essa frase era garantir para aqueles que estavam vendo, definitivamente, porque ali é o brado final, que ele é o Messias do Salmo 22. E surtiu um efeito tão poderoso que o centurião creu, junto com os que com ele estavam, que Jesus era o Filho de Deus. É isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem objetivo e bem claro. Nosso pastor Joaquim, referente a esse tema, Jesus ele foi abandonado por Deus. Bom, não podemos nos esquecer que na cruz todos os pecados da humanidade estavam ali em Jesus. Então, os pecados estavam sobre Jesus e nós sabemos que ele morreu no nosso lugar. Ali naquela cruz, Jesus enfrentou o juízo divino. E aí vem a sensação do abandono, da separação entre o ser humano e Deus. Mas como falou o nosso querido amigo pastor Ursino, Jesus não estava ali apenas expressando o sentimento dele. Ele estava ali também cumprindo a sua missão. Por quê? Porque a palavra são as mesmas do Salmo 22. E é conhecido como o Salmo da Cruz, que foi escrito por Davi,
por volta aí de quase 993 anos antes de Cristo. Outra coisa interessante, porque o Salmo apresenta esta conexão com a crucificação de Jesus. E aí, se você pegar o Salmo 22, o Salmo 69, então são salmos aplicados messianicamente, tendo um cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, tem um paralelo aí entre uma queixa individual de Davi, que é feita aí a Deus, que ele estava se sentindo perseguido pelos seus inimigos, e o sofrimento também de Jesus na cruz como uma forma de profecia, tá? Então não podemos deixar de fazer esse paralelo aí. Por outro lado, a gente pode afirmar o quê? Que a intenção de Deus aparece no Salmo de número 22. Então, além de não podermos nos esquecer, Jesus, ele não era, ele é 100% homem, 100% Deus, e como homem ele estava nessa condição, por isso ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? Então não só estava fazendo uma reivindicação da sua messianidade, mas também Jesus como homem sentiu isso. Ele sentiu dores. Ele sofreu, como vai dizer o profeta Isaías. Também a gente não pode esquecer, porque nos Salmos de número 22, 14 a 19, diz assim, como água me derramarei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, ressecou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixando-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfumaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo meu socorro. Então esse salmo, ele apresenta aí muitos detalhes do sofrimento de Cristo e foi escrito praticamente, como eu falei aqui, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E aí perceba que neste mesmo salmo, Davi diz que Deus não menosprezou o seu sofrimento. Salmos 22, verso 23 e 24, quando ele diz assim, louvo-nos vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu seu grito de socorro. Então eu diria que o Salmo 22, ele tem um desfecho vitorioso. Olha só, Salmos 22, versos de número 27, o que diz? E não podemos nos esquecer de Isaías 53, tá? Então olha aqui o que diz o Salmo 22, verso 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, do Senhor é o reino, e ele governa as nações. Então, quando Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Jesus estava recitando só um pedacinho do Salmo de número 22, que apresenta aí um texto profético. Então, como disse aqui o pastor Ursino, Jesus simplesmente está mostrando que esta profecia do Salmo 22, estava se cumprindo nele. Perceba que o Salmo é finalizado com uma grande promessa. Salmos 22, verso 30 e 31. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então a gente poderia citar, como eu falei, Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus, por ele atingido e afligido. E aí a vontade do Senhor era esmagá-lo, fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa
E aí o texto diz: verá sua prole, prolongará os seus dias, e a verdade do Senhor prosperará em suas mãos. Tá? Então eu creio que, dentro daquilo que eu fiz de pesquisa, essa é uma resposta mais coerente para essa questão do Deus meu, por que me abandonastes? Vamos ouvir agora o doutor Roberto Cruvinel. Pastor, só um minutinho. Eu tenho uma pergunta aqui concernente à fala tanto do Rodrigo Ursino, pastor Rodrigo Ursino, como a vossa fala. A pergunta é o seguinte: não é coerente, pastor João, perguntar aos irmãos, aos mestres, que existe a natureza humana e existe a natureza divina de Jesus Cristo? Na natureza humana, Jesus ele teve sede no último dia. A natureza hipostática de Cristo. Exatamente. Na natureza humana, Jesus ele teve sede. No último dia da grande festa, né? Ele, na sua natureza divina, ele abre a boca e diz o seguinte: quem tem sede, como diz as Escrituras, venha a mim e beba. Na sua natureza divina, ele está literalmente aqui expressando que ele é a água da vida, né? Perdoa, pastor. Sim. É porque assim, o problema é pontual. Porque nossas escolas, todas as nossas escolas, senhores professores... Olha aí. Todas as nossas escolas, todas elas, vão em Cristologia mostrar tanto a divindade de Cristo quanto a humanidade de Cristo, não é? Então, por argumentar, ele teve fome, ele teve sede. Perdoa, eu quero falar sobre isso, Joaquim. Ele teve fome, ele teve sede, é tangiversar do problema do texto. Porque o problema desse texto, pastor Lucino sabe, pastor também sabe, estou meio cansado, então de vez em quando dá uns brancos. É o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro século tinha uma heresia dizendo que o Cristo e Jesus eram personalidades diferentes. Então Jesus não é Deus. A obra do Novo Mundo, que chamar de tradução é uma aberração, não é? Que é a especialidade do pastor Joaquim. Nem sei se eles traduzem ainda. Deturpar a Bíblia? Deturpar, não. Minha especialidade? Sua especialidade, combater a deturpação. Deixa eu terminar, varão. Não usa argumento de palha, não. Vigia. Porque a tradução do Novo Mundo diz: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra era um Deus. No texto original, no grego, não existe artigo indefinido. Então, quando um substantivo está sem artigo, é um mesmo. Então, quando você diz, o texto de João 1, en arreno rologos, kai rologos en proston theon, kai theos en rologos, se você é professor de grego e fala kai, tudo bem, eu entendo, mas kai en proston theon, kai theos en rologos, kai rologos en proston theon. Quando o texto termina, a palavra era Deus, en arreno rologos, kai rologos, kai theos en rologos, isso. Kai theos en rologos. Não tem artigo definido, então, literalmente, e também um Deus, pode ser menor, era a palavra. Mas qual é a qualidade da palavra? Ser Deus. Porque, na verdade, o substantivo aí se torna substantivo adjetivado, ele entra como qualidade da palavra. Para explicar o texto que nós estamos tratando, eu tenho que provar que Jesus é Deus. Porque senão, o texto fora do contexto gera pretexto. Texto fora do contexto. Então, o que vai acontecer, pastor Joaquim? Cidadão dizer, não, mas Jesus diz que Deus o desamparou. Então, ele não é Deus. Ou ele é um Deus menor. E aí nós vamos ter que explicar para os nossos alunos de escola bíblica dominical, a nossa membresia, que Jesus é Deus. Primeiro, Jesus é Deus. Agora, como é que é esse negócio da humanidade de Jesus? Que é tratado num concílio chamado de natureza hipostática. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia tinham exacerbações com relação à divindade e à humanidade de Cristo. E aí houve um concílio para dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Em Filipenses diz que ele esvaziou a si mesmo. Que voz é essa? Média. Média. Eu posso esvaziar o senhor, pastor? Eu posso esvaziar, chega a tirar tudo que você tem? Você vai deixar? Mas o senhor pode se esvaziar. Só Deus pode esvaziar a ele mesmo. Então como é que eu explico aos meus alunos? Essa caneta é minha. Certo? Suponha que seja a chave do meu... Não, pegar a chave do meu carro. Chave do meu carro. Hipoteticamente, vou colocar na mão do irmão Joaquim. Hipoteticamente, viu, irmão? Hipotética vigia. Hipoteticamente, vou colocar a chave aqui, ó. De quem que é o carro? É meu. Tá caindo uma tempestade ali. Quem é o dono do carro? Sou eu. Mas eu deixei na mão dele e vou sair a pé aqui. Vou tomar chuva. Isso exemplifica, eu me esvaziei. O carro é meu, a divindade é minha, os atributos são meus. Mas para cumprir a ordem do Pai, eu me esvazio. Então esse texto aí, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, pastores, nós temos que explicar um pouco de antropopatismo, antropomorfismo, né? Que é as visões humanas, porque Deus se ira. A ira não é obra da carne. Ele se arrepende. Arrependimento não pressupõe erro, mas são coisas diferentes. Ele está dizendo aqui que a dor, como o pastor Joaquim falou, a dor é tanto, o peso é tanto. Meu Deus meu, por que me desamparaste? Aí a pergunta, está mostrando subserviência? Está mostrando no momento subserviência, porque ele ora lá, não faça a minha vontade. Mas todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Porque ele se esvaziou. Agora, irmãos, quando um unicista vier debochar de você, não vou dizer qual, o pastor Joaquim já falou. Pega lá o texto de João 14, pega o 16 e mostra assim, ó. O texto mostra assim, eu rogarei ao Pai, está aqui o texto, está aqui. Erete soton patera kaialon parakleton dosei rimen. Eu rogarei ao Pai, e usa a palavra alon, diga alon. Alon. Significa outro, da mesma espécie. Porque lá em Gálatas 1,6 tem a palavra heteros, que é outro de tipo diferente. Então eu rogarei ao meu Pai, personalidade, que envie outro igual a mim, que não é nem consolador, é que a palavra consolador fica pobre perto do grego. Só que aí ele mostra a personalidade, mas no outro versículo, ele diz assim, onde eu estou, estejais vós também, está falando do céu. Ele não usa o subjuntivo, ele usa a primeira pessoa do presente indicativo ativo. Onde eu estou agora, então ele ali está falando da divindade. Da divindade. Então, nesse texto, é uma explicação simples, expressão da humanidade de Cristo, como citado no Salmo 22. Cooperei, varão. Gostaria ainda de falar o seguinte sobre esse tema. Desculpa, pastor. Quando Cristo disse, Deus meu, por que me abandonastes? Nós não podemos nos esquecer que todo o pecado da humanidade estava sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus. Então, naquele momento, Deus, de fato, o abandonou, porque Deus não compactua com o pecado. Isso não quer dizer que Jesus tinha uma natureza satânica ou que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, não tem nada a ver. Mas naquele momento na cruz estava lançado sobre ele todos os pecados da humanidade. Por isso ele se sentiu desamparado do Pai, para o cumprimento da missão dele, que foi a nossa expiação, a redenção da humanidade. Então, por isso, ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? E aí desmancha também uma outra heresia. Deus morreu na cruz. Deus morreu, mataram Deus. Veja, porque, olha o silogismo. Jesus é Deus? Sim. Ele morreu na cruz? Sim. Logo mataram Deus. Então, tem que explicar corretamente que ali é um propósito de Deus com relação à humanidade. E não deixa de ser Deus, né? Amém?
som. Dando aqui as considerações, dentro da fala dos nossos mestres, aqui esta manhã, pastor Rodrigo Ursino, pastor Joaquim, pastor Roberto Provinel, uma conclusão é de que Jesus ele estava citando as escrituras como costumava fazer quando alguma profecia era cumprida nele. Amém? Então Jesus ele estava justamente aqui citando as escrituras como costumava fazer quando alguma profecia era cumprida nele. Então está aí a fala dos nossos três mestres, que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Pastor Cruvinel, quer falar mais algo sobre isso? Não, é que assim, o meu grande preocupação, irmãos, senhores pastores de igreja, é que quando chega lá na ponta, às vezes o teórico, o acadêmico, o teórico, ele traz, olha, Berkoff, Brankoff, Poutilho, mas quando chega lá na ponta, nós somos questionados por hereges, por gente que quer debochar da nossa fé. Eu tive um debate uma vez com o presidente da ATEA, na televisão, com 5 milhões de pessoas assistindo, e ele tentando pegar coisinhas da Bíblia para me colocar na parede. Então, é uma questão, cumprir uma profecia. Tá, essa daí, na igreja, a gente entende. Mas para entender, não, mas ele não é Deus, como é que desamparou? Se ele não é Deus, como é que desamparou? Você até pode falar da profecia, legal, da profecia, mas tem que deixar muito claro que ali, como disse o pastor Joaquim, ele estava sentindo o peso do pecado, a questão humana de Jesus, e sempre dizendo que ele é Deus, porque hoje existe uma tendência de diminuir a divindade de Cristo. Amém. Pode sim. Irmão, eu entendo a palavra cruz em grego stauros. E ela pode ser o madeiro ou pode ser aquilo que ela representa. Não é? Como morte de cruz. Jesus falou, um batismo tenho eu que ser batizado, literalmente no grego. E esse batizado significa morte. Eu não sei como os colegas veem, mas eu vejo esse texto do cálice, não especificamente só ser pregado com pregos de 11 centímetros. Mas aquilo que representa, lá naquele cálice, estava eu, o meu irmão, o outro irmão, e toda a humanidade dentro daquele cálice. Não é? Agora imagina, para uma alma, para um ente, que era 100% também homem ali. Quando a Bíblia fala tabernaculou, fez casa, né? Entendeu, irmão? É o que representa. Agora, quem gostaria? O senhor gosta de passar luta? Uma lutinha simples. Qualquer luta. O senhor pede luta? Ô Deus, manda a luta aí para mim. Isso é uma questão que eu estou com um problema. A luta vem sozinha. Então é exatamente isso que representava, multiplicado indizível vezes. Na minha opinião, irmãos. Também afirmar que Jesus não estava sendo sincero na sua declaração, se sentindo separado de Deus, é negar a obra da redenção. Ele sentiu o peso do nosso pecado e o Pai precisou fazer isso. Mas depois, o que ele fez? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo.
Então ele foi elevado aos céus. A gente não pode se esquecer que Jesus se fez menor do que os anjos. Ele é menor do que os anjos? Claro que não. A sua natureza é divina, mas a sua natureza também é humana. Então tem essas duas questões que a gente não pode ignorar. Então Jesus, como homem, se sentiu separado, todo o pecado da humanidade estava lá, né, na pessoa de Jesus, e o Pai precisou desampará-lo naquele momento para cumprir a expiação dos nossos pecados lá na cruz. Só para complementar, né, o que os meus companheiros já disseram brilhantemente, nós nunca podemos nos esquecer que Jesus sempre esteve como Deus e sempre esteve como homem. E às vezes esses debates, eles fazem com que haja mais contradição e controvérsia do que entendimento. O pessoal fica, não, mas era homem ou era Deus? Não, ele nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Enquanto ele esteve encarnado, homem e Deus, o tempo todo. Agora, ele não usou, como o pastor Cruvinel disse muito bem, o pastor Joaquim, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. Ou seja, ele nunca, em todos os momentos, perceba, em todos os textos bíblicos que você vê Jesus operando milagres, prodígios e maravilhas, ele nunca usou os seus poderes, os seus atributos divinos para se auto-beneficiar. Muito pelo contrário. Todas as vezes que ele usava o seu poder, usava para beneficiar o próximo, sempre visando o ser humano, sempre visando o homem, sempre visando os outros, nunca visando a si. Tanto é que todas as vezes que ele teve a oportunidade de usar o seu poder para se auto-beneficiar, ele renunciou. Como fez o pastor Cruvinel, uma ótima ilustração a respeito do carro. Ele deixou de lado isso. Disse para Pedro, não, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, eu rogaria, ele me enviaria aqui anjos para fazer isso aqui, para me defender, para me proteger. Ele não fez. Então, todas as vezes que ele fazia, até mesmo uma vez eu vi um rabino falando sobre Jesus e criticando a atitude de Jesus andar sobre as águas. Como é que o Messias fica se aparecendo daquele jeito, querendo andar sobre as águas, para mostrar que é poderoso? Mas ele não andou sobre as águas para mostrar que era poderoso. Ele andou sobre as águas para ir ao encontro de quem precisava dele. Então, se for necessário, ele anda sobre as águas para ir ao nosso encontro, para nos socorrer, mas não para demonstrar que ele é poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser. Amém? Então, Jesus é Deus, Jesus é homem. Não se separa isso. Nunca tenha essa dúvida. Nunca coloque no texto, mas aqui ele está falando como homem ou como Deus? Como homem e como Deus. Como homem e como Deus. Mas dá a impressão que aqui ele só fala como Deus. Não, como homem e como Deus. Mas nesse versículo dá a impressão que ele está falando só como homem. Não, é como homem e como Deus. Mas ele se esvaziou da prerrogativa de ser Deus e de auto-beneficiar. Bem? Só uma última palavrinha com relação a isso. Quando Deus abandonou Jesus lá na cruz, abandonou com um propósito. Que propósito? Para que eu e você não fôssemos separados por Deus. Não se esqueça nunca disso. O abandono de Jesus naquela cruz foi para que Deus nunca nos abandonasse. Por intermédio daquele abandono, eu e você estamos aqui hoje salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, um abandono temporário. Sim. Para um não abandono eterno. Glória a Deus. Né? Na verdade, a questão é ali era personalidade. Até uma prova da triunidade, não é? Uma alusão à triunidade. Para quem não é chegado nessas questões de triunidade, é só ler a Bíblia que aprende, né? Glória a Deus. Som. Fazer alguma pergunta, reverendo? Amém. Deus abençoe. Estaremos passando para o último tema do nosso debate. Amém? Juízes, capítulo 11, do versículo 29 ao 40. Especificamente, eu me refiro aqui aos versículos 30 e o versículo 31 de Juízes. Diz-nos aqui o verso 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse:
Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, em primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. A fala, o contexto aqui, eu gostaria também de abrir esses versículos que falam-nos do voto. Alguns chegam a dizer e classificar que foi um voto totalmente precipitado de Jefté. Analisando bem as escrituras, Jefté ele tinha um total conhecimento. E fica então aqui uma pergunta para começar o nosso debate desse último tema. De fato, ele ofereceu, pastor Rodrigo Ursino, a sua filha em sacrifício vivo, o matando? Essa eu quero ver. Muito bem. A pergunta é muito difícil, complexa, mas muito boa para a gente abrir o debate. Eu acredito que até agora a gente concordou em tudo. Pode ser que agora haja uma pequena divergência, não saindo da ortodoxia, de maneira nenhuma. Mas o pastor João Batista perguntou aqui para mim, primeiramente, se de fato Jefté sacrificou, ofereceu a sua filha em sacrifício. A minha resposta, preste atenção para não dizer que eu estou falando heresia depois. A minha resposta é que sim. A minha resposta é que sim. Jefté cumpriu o seu voto. Por quê? Porque o texto diz isso. Veja no versículo 39, Juízes 11, 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam, de ano em ano, a lamentar a filha de Jefté, hoje lhe é dita, por 4 dias no ano. Então o contexto é, Jefté está indo enfrentar os amonitas e faz um voto ao Senhor. Se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar, aquele que sair primeiro, a porta da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto, eu vou sacrificar ao Senhor. O pastor João Batista disse de início, e a princípio, a título de introdução, muito bem, que Jefté conhecia muito bem as leis de Deus, porque ele era crente, ele era um homem de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Jefté era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? Ele fez o voto precipitadamente? Na minha opinião, não. Ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele sabia muito bem qual que era o princípio do voto. E ele fez o voto conscientemente. Agora, eu vou subir nos ombros de gigantes, tá? Dr. Gleason Archer Jr., um dos maiores especialistas em Bíblia, né, de todos os tempos. Só para você ter ideia, o homem é versado em línguas originais, especialista em línguas como aramaico, grego, siríaco, latim e fluente em 26 idiomas. 26 idiomas. Malemalo fala português. Imagine um camarada que fala 26 idiomas fluentes, entre eles latim, siríaco, copta e tantos outros. Bom, ele diz que no hebraico, apesar de a palavra sacrifício ser a palavra olá, que significa de fato sacrifício queimado ao Senhor, no texto não quer dizer que isso aconteceria, porque o hebraico não permite a interpretação de que ele estivesse falando de um animal, que o pensamento dele, porque o pessoal diz assim, né? Não, Jefté não estava dizendo que ia sacrificar um ser humano, porque ele sabia que o ser humano não pode ser sacrificado, Deus não vai receber, mas ele não está falando de um sacrifício, olhe para mim aqui, ele não está falando de um sacrifício de morte. Ele está falando, como Paulo, num sacrifício vivo apresentado ao Senhor. Essa é a grande diferença. Tá? Apesar de ser a mesma palavra, a gente sabe que as palavras bíblicas geralmente são polissêmicas, têm vários significados. Nem sempre a mesma palavra que aparece num versículo tem o mesmo significado. Por exemplo, se eu evoco a vocês aqui e digo, meus irmãos, o que vocês acham da palavra serpente? O que vem à mente de vocês quando eu digo serpente na Bíblia? Todo mundo vai responder, diabo.
Pois é, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será. Ele se comparou à serpente de bronze. Então ali a serpente não é símbolo de Satanás, é símbolo de Cristo. Apesar da serpente ser sempre, na maioria das vezes, símbolo do diabo. Leão, se eu falar leão aqui, o que vem à mente de vocês na Bíblia? Cristo, leão da tribo de Judá. Só que em 1 de Pedro 5,8 diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ali, o leão é figura de Satanás, mas geralmente é Cristo. Agora preste atenção. O texto diz, então, o Gleason Archer diz, Norman Geisler também diz, estou falando só de gigantes, né? Doutores em teologia e interpretação. Ele diz que esse texto, no hebraico, a interpretação do versículo 31 é aquele que saindo da minha casa, não aquilo. Assim como na língua portuguesa, aquilo não se refere à pessoa. Está aqui o nosso mestre da língua gramática grega, da língua portuguesa. Nós temos aqui, então, a ideia de que Jefté sabia o que estava dizendo. Que ele não sacrificaria com sacrifício de morte. Porque ele estava falando de pessoa, de gente. Porque, irmãos, pensem comigo, seria muito estranho Jefté fazer um voto tão sério, né, por uma coisa, de uma grande vitória, como ele está. Se der a vitória sobre os amonitas, que era algo dificílimo de acontecer, eu vou sacrificar um animal. Não tem sentido nenhum, sacrifício de animal ele podia fazer a qualquer momento. Então não valeria de nada. Seria muito costumeiro. Então ele está falando de sacrifício de uma pessoa da sua família, que saísse ao seu encontro assim que ele chegasse da vitória. Então ele está falando de um sacrifício que ele entregaria essa pessoa e consagraria essa pessoa ao serviço de Deus exclusivo para sempre. Assim como Samuel foi entregue ao Senhor. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu estou dizendo. Por isso que o texto diz que ele cumpriu. Qual foi o cumprimento do voto? A filha não pôde se casar. Ela tornou-se virgem para sempre, como o texto está dizendo aqui. Ela ficou virgem para sempre, ela não se casou jamais, e pelo fato dela ser filha única, foi um grande sacrifício, porque o nome de Jefté ficou ali. Se ela não tem linhagem, se ela não tem descendência, o nome... Então, olha o sacrifício vivo. Claro que tem muitas outras coisas, mas eu quero deixar também os meus amigos falarem. Não, a gente pode, eu posso falar um pouquinho passar depois de dessa novo. aula. Depois que você passar, só repete a gravação, tá tudo certo. Bom, alguns dizem que Jefté foi precipitado. Ele não foi precipitado. Com toda certeza, Jefté não foi precipitado. E a questão está no sacrifício. A palavra sacrifício aí, e aí o nosso amigo das línguas originais vai dizer melhor, para sacrifício aí, deveria ser dedicação. Não no sentido de como os pagãos faziam, que sacrificavam os animais. Então Jefté sabia disso, que os pagãos sacrificavam animais, pessoas. Ele sabia disso, mas ele sabia que a Deus ele não poderia fazer isso. Ele se tornou um grande líder da nação. Deus deu a vitória a ele. Deus era com ele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus era com ele. Então, como entender isso? Como entender Deus aceitando esse tipo de sacrifício quando ele condenava esse tipo de sacrifício? Então, o sacrifício aí foi de fato essa bela explanação que o pastor Lucino colocou aqui. Foi ela ter que morrer virgem. Foi de fato ela ser dedicada, consagrada ao Senhor. Então, eu acho que falar mais aqui eu vou bater em ferro frio. Permite só complementar antes do pastor Cruvinel entrar, que eu sei que ele está ansioso para falar. Estou de boa, estou sossegado. Está bom demais aqui, glória a Deus. Outra coisa interessante, irmãos, é que ele fez o voto ao Senhor. Se o Senhor me der vitória, Deus deu vitória para ele, sim ou não? Sim. Então como é que ele está falando que vai matar a própria filha? E Deus disse, tudo bem, eu vou te dar a vitória. Eu sei, que eu prevejo o futuro, eu vejo o que vai acontecer, eu sei que você vai matar a sua filha, eu não aceito o sacrifício humano, mas eu vou atender. Não, Deus não faria isso. E o segundo ponto que eu acho que fecha, é que ele é citado entre os heróis da fé em Hebreus 11. Sim. Como é que Deus vai colocar como exemplo alguém que matou a própria filha e ofereceu em holocausto? Uma coisa absurda.
Então, é claro, na minha opinião, humildemente falando, eu acredito que ele não matou a sua filha, mas cumpriu o voto com o sacrifício dela que se tornaria virgem. E eu pensei que o negócio ia ficar diferente aqui hoje, nesse tema. Posso falar agora, pastor? Pode. Na verdade, eu não. Minha área de especialidade não é o hebraico, não é? Mas esse tema, vez por outra, aparece nos nossos programas. Bom, primeiro, entender que o período de Juízes, eu digo aos meus alunos que é o período anárquico da história de Israel. Não havia liderança específica. Tem textos lá que diz que o camarada era da tribo de Dan e servia como levita. Então, a anarquia, cada um andava segundo o seu coração, mais ou menos parecido com alguns lugares que nós vemos aí hoje, não é? Para contextualizar. Existe ali um anacronismo semântico, quer dizer, avaliar a situação, tentar colocar naquela época algo que não é da época. Os juízes não eram togados, eram pessoas comuns, levantadas por Deus, e, na verdade, numa análise mais franca, não tinham o conhecimento que, posteriormente, outros servos de Deus tinham. Mas eles tinham conhecimento dos costumes pagãos, do sacrifício de pessoas. Concordo em número, gênero e grau com os meus dois colegas, só fazer uma avaliação. Os irmãos, inclusive, têm amigos nossos que escreveram livros, amigos nossos, gente muito hábil, que escreveu livro defendendo que ele matou a filha. Ele matou a filha. A tradução atualizada cita o versículo que ela nunca conheceu o homem. Não está dizendo que ela foi enterrada, nem sepultada. Porque na época, não ter descendência era considerada como uma maldição. Veja a discussão por causa das mandrágoras, lá de Jacó, né? Das mandrágoras, que tinha uma propriedade, para o entendimento da época, afrodisíaco. Então, eles se baseiam somente no significado da palavra hebraica, que é holocausto. Agora, todo termo, como já falou o pastor Porcino, tem um significado semântico dentro do enunciado. Veja, o mesmo irmão, servo de Deus, que tem muita habilidade, que faz a defesa, que matou por conta de uma palavra hebraica, faz a defesa em Gênesis 6, que aqueles anjos eram a descendência de Sete. A descendência, os filhos de Deus não seriam anjos, mas a descendência de Sete. Ora, se você usa a mesma argumentação, tem que ser a mesma argumentação para os dois textos. Porque os filhos de Deus em Jó são anjos. Agora, o contexto, por isso que não adianta aprender só gramática, tem que avaliar o texto do ponto de vista histórico, gramatical e teológico. Porque se eu disser uma frase assim, em grego, Hotheos phosestin, Deus está, estin é ser ou está. Eu posso traduzir Deus está na luz, como posso traduzir Deus é luz. Qual é o correto? É lógico, porque teologicamente você sabe que não existe nada maior do que Deus para Deus estar lá dentro. Embora a tradução comporte a mesma coisa que a palavra malakoi, que pode ser traduzido no clássico por suave, mas no texto grego é traduzido, no koiné, é traduzido como o quê? Efeminado. Efeminado, não é? Tá? Então concordo com os senhores. Obrigado por me ensinarem aqui, foi bom demais da conta. E o Joaquim vai falar. Vou concluir aqui no verso de número 39 de Juízes 11. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele, proferindo assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano
e cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. A Jefté, porque fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Então esse texto, eu creio que esclarece essa questão do sacrifício. Ela não foi morta, ela simplesmente foi dedicada a Deus e não teve um homem para satisfazer as vontades dela. Posso dar mais um exemplo? A Bíblia diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus está ensinando antropofagia? Canibalismo? Lógico que não, né? Então o próprio contexto demonstra que não. Muito bem. Então ela foi oferecida em completa dedicação ao Senhor. E falando aqui, dando uma conclusão exata, se eu estiver errado, salvo juízo, parece que a Bíblia Scofield, é de suma importância vocês prestarem bem atenção. Em algumas Bíblias tem aquele rodapé de estudo, e parece-me que a Bíblia Scofield, ela traz justamente uma visão, tá, de que justamente a filha de Jefté foi oferecida, quer dizer, matou, tá? Matou para oferecer a Deus. Então, como que nós justamente desconstruímos isso? Aqui os nossos mestres que tiveram uma fala muito importante. Em Hebreus, estava dando uma analisada, em Hebreus capítulo 11, no versículo 32, é importante nós analisarmos, como a fala do nosso mestre, pastor Roberto Cruvinel, e dos demais aqui. Tá? Versículo fora de texto e contexto gera totalmente um pretexto. E Hebreus capítulo 11, 32, Jefté entra na galeria dos heróis da fé. Não como uma figura pagã, mas como heróis. Homicida não faria. Mas pastor, o senhor acabou de fazer uma grande revelação aqui para os seus colegas aqui de Itaquá. Porque o senhor citou a Bíblia Scofield, já mostrou que o senhor tem bastante idade. Porque a grande maioria aqui não conhece, eu acho que muitos irmãos não conhecem essa Bíblia, só os mais antigos. É a primeira Bíblia de estudo que foi vendida, só os antigos professores que usavam mimeógrafo, pré-tribulacionistas. Pastor João, pegando esse gancho, o pastor está mencionando aí, a gente não pode se esquecer, perdão, agora me fugiu aí, o pastor estava falando dos heróis da fé, isso. Quem indicou Jefté para liderar a nação de Israel? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que depois disso, ele governou a nação de Israel. Então, se ele tivesse sido precipitado, por exemplo, como alguns interpretam, se ele tivesse pecado, como outros interpretam, ele não teria sido líder da nação de Israel por mais de 5 anos, não sei quantos anos exatamente agora, mas esta é a verdade. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, pastor? O verbo não, a palavra, a expressão hebraica, está falando daquele, não aquilo. É aquele, não está ligado? Aquele que sair primeiro, não aquilo. Se fosse aquilo, se referia a um animal. Exato. Mas ele se refere a um ser humano. E aí cumpriu o voto da sua filha. Tanto é que ela chorou e lamentou a sua virgindade, não porque ela não ia ter relacionamento sexual, não é isso. É porque ela não geraria descendência. E isso era terrível naquela época. O exemplo do pastor Porcina é tão importante, porque muitas vezes, irmão, em teologia, aliás, na vida, né, nós procuramos a lei do menor esforço. E acabamos sendo antenas parabólicas repetindo o que os outros dizem. Quando o texto, só o texto simples, a leitura do texto já é suficiente, como o texto que eu citei, depois o pastor Joaquim leu, versículo 32, né? 39, a leitura do texto. Veja, uma vez na faculdade, irmãos, eu perguntei aos meus alunos, porque em Atos 9 diz que quando Paulo cai, não é? Dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões, certo? E na época, o povo de Israel não falava hebraico, só falava hebraico os da sinagoga, falava aramaico. É como se eu estivesse falando espanhol aqui para os senhores. Mas os livros dizem, aí no capítulo 22,
diz que uns ouviram, no 9 diz que não ouviram, no 22 diz que ouviram, no 26 está a resposta. Só que no 26 diz que falavam em hebraico. E aí os livros, como de comentário de Atos, digam, não, mas falou em aramaico. Aí você pega a bibliografia, um copiou do outro, copiou do outro, copiou do outro, copiou do outro, e vai copiando do outro ainda. Aí eu pergunto aos meus alunos, o que vale mais, a bibliografia ou a exegese? Porque se tivesse falado em aramaico, eles entenderiam, mas falou em hebraico. Só Paulo entendeu. Ponto. Ouviram, mas não entenderam. Amém. Alguma pergunta, meu querido? Então, ficou meio vago. Quando eu vejo holocausto, eu vejo carne queimada, o contexto aí. Né? Eu queria que esclarecesse essa dúvida. Então, o senhor vê carne queimada na sua percepção de um contexto, de um versículo, não é? O senhor vê carne queimada no contexto. O holocausto é sacrifício de morte, de sangue. Só que não está escrito só holocausto. Tem um contexto que mostra a continuidade. A continuidade, culminando no verso 39. Não diz que ela foi morta. Para naquela época, aliás, na época dos patriarcas, não ter descendência era considerado uma maldição. Então, você entregar a possibilidade de você ter filho ele já tinha, netos, descendência para levar seu nome, era uma oferta como pacífica, como o pastor Ursino falou. Entendeu? Então a palavra tem que ser dentro do próprio contexto. Por exemplo, Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Qual morto aí que é literal e qual morto que é figurado? O senhor entendeu? Então dentro do contexto, não é matar. Dentro do contexto é consagrar. Está dizendo que ela morreu. Foi enterrada em tal lugar. Está dormindo com seus pais. Como tem a Bíblia, muito. Outra coisa, pastor, também interessante de ressaltar, é que a gente pode interpretar esse versículo à luz de Romanos 12. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que aconteceu com ela. Ela foi oferecida um sacrifício vivo. Então a palavra é sacrifício. É a mesma palavra para sacrifício de morte. Porém, é um sacrifício que não matou. Agora, dá para você ver o vislumbre da obra redentora, porque ela não foi consultada para chorar sua virgindade. O Pai determinou para a glória de Deus. E ela obedeceu. Poderia ser rebelde, mas não. Morreu, né? Morreu a descendência. Morreu a descendência, ali acabou. Número 6, existe todo um descritivo, né, também sobre o voto. Quem quiser ter mais entendimento sobre o voto, como era feito o voto, como poderia ser cancelado, anulado um voto, está tudo ali, número 6. Bom dia, meus amigos. Deixa eu tirar uma dúvida também. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele, ele disse, me faça e ofereça o seu filho em holocausto. E Abraão preparou o quê? Porque fogo no filho, um holocausto consumidor, para fazer o que o pastor disse ali, virar carne queimada. Holocausto, a palavra holocausto. Eu sei que o tema é chocante, mas aquele voto de Abraão não partiu de Abraão. Não foi Abraão que disse, eu vou fazer um voto ao Senhor. Foi o Senhor que pediu um voto a Abraão. Então, como o Senhor pediu um voto a Abraão, ele... como foi o que pediu, ele mesmo bloqueou esse voto. Tá bom, já vi que você vai fazer. Não partiu de Abraão, partiu de Deus. Um holocausto queimado, igual ele preparou todos os meandros para fazer esse holocausto. Quando foi Jefité, não partiu de Deus pedir para Jefité, faça-me um holocausto para que eu te dê vitória. Partiu do relacionamento de Jefité, da comunhão que ele tinha em saber dos benefícios de um sacrifício. Ele ofereceu, olha, eu vou dar o que sair primeiro da minha casa. E aí a Bíblia diz que quando ele viu a filha dele saindo e dançando toda feliz, ele rasgou as vestes e ele disse, puxa
puxa vida, filha minha, caramba, puxa vida. Ele ficou decepcionado com ela. Não com a menina em si, mas porque foi ela quem saiu da casa dele. E ele disse, eu fiz um voto ao Senhor. E ofereceu em quê? Não em sacrifício. Porque existe aquele sacrifício em que as pessoas participam do sacrifício. Sacrifícios carnais em que as próprias pessoas comiam do sacrifício também. Mas é um sacrifício de holocausto. É muito claro o termo holocausto. E ele ficou decepcionado, mas eu fiz um voto ao Senhor. E eu não vou voltar. E ele deu 2 meses, ó, vai lá, curte a sua vida, passeia com as meninas. E depois a Bíblia diz que ele voltou e ele cumpriu o voto. E o voto foi holocausto. Então é chocante, é assustador, mas partiu dele esse voto. Então, existe alguma outra, uma possível contextualização em que tire o contexto? Porque até então nós só vemos uma clareza de holocausto. Eu não consigo ver essa colocação holocausto fora de um contexto de holocausto que não seja um holocausto semelhante. Vou dar uns exemplos para o senhor. De Abraão. Vou dar uns exemplos para o irmão. É só a gente tá debate, bom. tá? Não, tranquilo. Posso dar uns exemplos? Bom, uma nota homilética, né? Primeiro uma nota homilética, lembrando do meu pastor Roberto Lucena, falando sobre o sacrifício pedido a Abraão. E quem preparou o cordeiro foi Deus. Houve uma morte. Não tem culto, pode ter fogo, pode ter lenha, pode ter holocausto, se não tiver cordeiro, não é culto. Só uma nota homilética. Mas você pega textos, por exemplo, arrependimento pressupõe erro? Sim ou não? Não pressupõe erro? É duro isso? A Bíblia diz que Deus se arrependeu. A Bíblia diz, na tradução, que Deus se arrependeu. Mas no outro texto diz que ele não é filho de homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. No contexto, a palavra arrependimento está ligada com Gálatas 6,7, que Deus agiu na lei da reciprocidade. A ira não é obra da carne, está escrito em Gálatas, mas a Bíblia diz que existe a ira de Deus. A palavra holocausto, no léxico ali, hebraico, tem conotação de morte, isolada, mas o texto não é isolado, o contexto não fala que ele matou ela. Então, eu não tenho, além disso, eu não tenho mais exatamente o que dizer. Eu conheço irmãos abençoados, santos, que escreveram livros dizendo que ele matou. Só que usam o princípio do dicionário de uma forma nesse texto e de outra forma no outro texto. Vocês sabem, já leram isso. Então, não tem lógica. Então, se você usa o mesmo princípio de léxico, né? Por exemplo, a palavra fogo. Quem é pentecostal aqui? Então, fogo em Mateus 3,11 não é poder de Deus, é condenação. E a maioria da palavra fogo na Bíblia é juízo. Mas em Atos 2, o mesmo fogo que é... A mesma palavra fogo, que é juízo no outro texto, em Atos 2, Quando Deus para você não fazer um voto, não faça. É melhor que não votes que votes e não cumpras. Mas ele cumpriu. No meu entendimento, como pastor, posso só falou assim, complementar, pastor Cruvinel? Eu entendi a pergunta do nosso amado irmão e acredito que no próprio texto, né, a gente conseguiu aqui explicar. Na verdade, quando ele se entristeceu por ver a sua própria filha saindo, ele disse, agora eu vou ter que cumprir. Mas ele já sabia que alguém sairia, não que algo sairia. Alguém. Ele tinha feito o voto dizendo, aquele, ou uma pessoa, que sai da minha família. Aí ele não esperava que fosse a filha, por isso que ele rasgou as vestes. Puxa vida, agora eu vou ter que consagrar minha filha e não terei descendência. Então esse foi o motivo da tristeza dele. Ele não teria mais descendência. Por isso que ele ficou triste e lamentou. Por quê? Como um homem de Deus, ele disse, agora eu vou cumprir meu voto. Eu sou homem de Deus, eu vou cumprir o que eu falei. Deus não me pediu, mas eu fiz o voto. Então agora, como homem de Deus, eu vou cumprir. Mas quem ensina ao contrário do Senhor não vai para o inferno não, né? Não entendi. Pastor. Quem ensina ao contrário não vai para o inferno não. Espero que não. Tá bom.
Eu espero que não. Não por isso. Não por isso. Mas é interessante a gente ver isso, né? Porque você vê ele sendo citado, como foi ressaltado aqui pelos nossos nobres, nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Eu acredito que se ele tivesse matado a sua filha, seria um ato profano, pecaminoso, pagão diante de Deus, e ele não seria mais contado como exemplo. Samuel não recomendaria ele Não, para não governar recomendaria Israel. ele. Exatamente. Com toda certeza. É só deixar uma consideração aqui, concernente à dúvida que o pastor Borges, a pergunta dele. Vamos no último versículo de Juízes capítulo 11, diz que as filhas de Israel iam anualmente para lamentar a filha de Jefté. É interessante nós lermos aqui no contexto da tradução, a palavra traduzida aqui como lamentar, ela não é traduzida desse modo em nenhum outro lugar na Bíblia Sagrada, né? Então, o contexto aqui, tá, do literal ao invés disso, ela é entendida como ensaiar ou comemorar. Então, as filhas, elas iam justamente comemorar. As filhas iam comemorar, as filhas de Israel, não lamentando a morte da filha de Jefté. Elas comemoravam a sua dedicação ao serviço de Deus. Então, qual aqui envolve a submissão total de um coração. Porque quando ele está chegando, ela sai ao encontro e diz o seguinte: cumpra, por que tu estás triste? Cumpra em mim o teu. E o 38, verso 38, diz assim: consentiu ele, vai e. Consentiu ele, vai. E as minhas companheiras, e a deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade. Olha aqui, ó, o segredo aqui. E chorou não a sua morte, chorou a sua virgindade pelos montes. O texto está claro. Não chorou pela sua morte, chorou pela sua. Se ela fosse sacrificada, como qualquer animal era sacrificado, choraria por sua morte e não pela sua virgindade. Acho que o texto é muito claro. A Bíblia Shed tem uma nota de rodapé que diz assim, ó, a Bíblia Shed, que eu gosto muito. A tragédia daquele voto precipitado aprofunda-se ao verificarmos que a linhagem de Jefité ficou cortada, provocando o fim da família, o que é considerado uma das mais funestas maldições entre os hebreus. Olha para isso. E o versículo 40, aí, o mesmo versículo 40 que foi lido pelo pastor João, na versão atualizada, pode até criar. E as filhas de Israel saíram por 4 dias de ano em ano cantar em memória da filha de Jefté. Isolado, mas o entendimento é que ela não gerou descendência. Não é? Agora, tem irmãos que ensinam de forma contrária. O grande problema da teologia, irmãos, é entender uma coisa: que quem pensa diferente da gente das coisas não essenciais é um herege, não é verdade. Não é verdade. Uma outra questão. Por exemplo, me perguntem sobre pós-tribulacionismo. Eu estou estudando Apocalipse 19, irmão. Eu preciso achar a resposta para certas coisas. Por quê? Porque eu estou sempre aprendendo. Eu ensino teologia há mais de 30 anos. Grego eu ensino há 24 anos. Mas eu estou sempre aprendendo. Então, se o irmão me convencer biblicamente que eu estou errado, amém. A partir de agora eu faço isso. Eu vou ensinar assim. Não é, irmão? Humildade e caldo de galinha faz mal para ninguém, né?
Ele rasgou as vestes antes. Se o senhor tiver razão, ele deveria rasgar as vestes depois de sacrificar e não antes. Ele rasgou as vestes antes. Né? Então, você quer ver uma coisa? O caso de Davi. O pessoal diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Onde? Onde Davi era um homem segundo o coração de Deus? Está lá em Atos. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus antes da transgressão. Porque o texto demonstra exatamente que ele é homem segundo o coração de Deus no seu chamado. Porque Deus não concordava com a transgressão. Se esta ilustração de rasgar as vestes, simbolizando um arrependimento, que na verdade simboliza humilhação, jogar cinza para o alto, então deveria ser feito depois do holocausto e não antes. Eu me arrependo e vou lá e mato. Não tem lógica. Entendeu? Na minha visão. Amém. Quero ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, versículo de número 37. Para contribuir exatamente com a palavra de que realmente ela não foi morta. Versículo 37 aqui diz: e ela continuou, concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. É uma confirmação. NVI? Você está usando a NVI? Não, é palavra profética. Mas a tradução é Bíblia brasileira. Bíblia brasileira. É a tira-tema dos seminários, foi reeditada, né? Exato. Então aqui está realmente confirmando pelo contexto, pelos 2 contextos, né? 39 e 37, e realmente ela estava viva e continuou viva por muito tempo. O versículo aí está falando que ela pediu apenas 2 meses para chorar a vida. Não está falando que ela abriu mão da vida, que ela não casou. Ela pediu 2 meses para chorar a virgindade. O versículo está falando. Antes de se entrega, consagração ao Senhor. As suas amigas. Imagine, irmão, meu Deus. Meu pai me colocou nessa situação. Eu estou indo para casar, meu Deus. E não vou casar, meu Deus. Uma mulher sem filhos aqui é maldita, meu Deus. Me ajude, olha, chora comigo. Foi isso. E o verso... Tempo, né? Parece engraçado, mas não era não. Acho que o verso 39 é muito claro, quando o próprio verso diz assim, que ele levou a cabo o seu voto. Não diz em momento algum que ela morreu. Ao invés disso, diz que ela jamais foi possuída por varão. Enfim, tá? Bom, mas nossa opinião está dada. Está dado, Os irmãos fiquem com os autores que desejarem. Em momento algum está adicionado que ela morreu. Bom, pastor, Então, eu acho que o propósito do debate, um deles, né, é produzir em todos que participam um desejo de estudar e aprender mais a Bíblia. Então tá aí, nosso objetivo é alcançado. Vamos fazer o seguinte, eu vou citar um livro que diz que matou. Um homem de Deus escreveu, pastor Elias Soares, de amigo nosso. A gente toma café junto, debate junto e discorda também, mas continua crente para ir morar no céu. O irmão que chega no debate dobra o joelho para orar, porque ele faz isso mesmo. Ele acredita que matou. A única complicação que meus irmãos vão ter comigo se alguém aqui dizer que não acredita que Jesus é Deus. Aí vai ter problema, que aí eu já não vou nem falar com a paz do Senhor, eu vou querer evangelizar. Fora disso, está tudo certo. Amém. Estaremos dando aqui um encerramento, agradecendo aqui os nossos pastores Rodrigo Ursino, pastor Joaquim e pastor Roberto Cruvinel. Estamos aqui passando a oportunidade para eles fazer a apresentação dos seus trabalhos. O pastor Rodrigo vai fazer a apresentação da faculdade em que ele leciona e é coordenador. Depois o pastor Joaquim e depois o pastor Roberto Cruvinel, estaremos encerrando. Amém? Amém. Bom, queridos irmãos, foi um prazer, um privilégio muito grande, uma dádiva de Deus estar aqui com vocês, aprender com os amigos, companheiros, também ouvi-los. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Rapidinho, só para concluir, agradecer ao Senhor
Os irmãos que quiserem acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho, temos na internet, temos um canal no YouTube, Rodrigo Ursino Teologia. Rodrigo Ursino Teologia. Eu estou com uma série escatológica lá, muito interessante, falando sobre os temas mais diversos da escatologia. E também o nosso Instagram, @pr.rodrigoursino. Eu não trouxe materiais hoje, então eu recomendo com muita veemência que os irmãos adquiram os materiais dos nossos nobres professores que aqui estão, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e te edificar muito. Muito obrigado, pastor João. Muito obrigado aos irmãos pela atenção. Muito obrigado aos companheiros pela compreensão. Eu também quero agradecer a todos, quero agradecer o convite feito, quero agradecer, acima de tudo, a Deus por essa oportunidade. Quero dizer que você pode me encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, PR Joaquim de Andrade. PR Joaquim de Andrade, você vai me encontrar nas redes sociais. Tem um site também, que é o CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Trabalho com a área da apologética. Então, você vai encontrar o nosso site, tem muitas informações lá sobre vários grupos religiosos. Além disso, eu sou o autor deste livro, Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Trabalhei por 13 anos no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Depois fundamos a AGIR, Agência de Informações Religiosas. E por último, Deus nos orientou a começarmos o CREA. E aí Deus nos orientou a escrevermos este livro. Será que há poder em suas palavras? O cristão deve guardar o sábado. A maçonaria tem uma forte influência na igreja evangélica e o judaísmo dentro da igreja. Então, estas questões e outras, existe maldição na vida de um cristão? Por exemplo, estas questões e outras são tratadas aqui no meu livro. O livro custa R$40, hoje eu estou vendendo por 30. Mas eu tenho uma super promoção para você. Se você quiser levar para presentear os membros da tua igreja, eu estou fazendo 5 livros por R$100. 5 livros por R$100. Então esse é o meu livro. Eu tenho um livro também do meu querido amigo pastor João Flávio, do CACP, Calvinismo Recalcitrante. Uma resposta aos calvinistas. IURD, que reino é esse? Entenda um pouco sobre a Igreja Universal do Reino de Deus à luz da Bíblia. Como responder aos argumentos da congregação cristã no Brasil? Muitos evangélicos pensam que a congregação cristã é uma igreja cristã, quando na realidade ela não é. Podem até existir cristãos dentro da congregação, mas a denominação não é cristã. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita. Deus tem um compromisso com a palavra dele, com aqueles que se achegam a ele em espírito e em verdade. Então, este livro, Como Responder os Argumentos da Congregação Cristã, é uma resposta a um grande desafio, principalmente para os pentecostais. Sabia que 80% dos membros da congregação vieram da Assembleia de Deus? Das igrejas pentecostais? Por quê? Que lá o pão é quentinho, na sua igreja o pão é frio. A mensagem o pastor prepara antes. Lá é Deus quem revela. Lá na tua igreja você tem que dar o dízimo. Na congregação não tem dízimo, não tem oferta. E aí vai. Na tua igreja tem pastor, na congregação não tem pastor. E aí vai, tá? Então, quer compreender melhor? Além desses livros, eu estou à inteira disposição para ir pregar na sua igreja, para ir dar um estudo na sua igreja. É só a gente conversar, vamos lá ministrar apologética na sua igreja ou escatologia, enfim, aquilo que Deus colocar no teu coração, estamos à inteira disposição. Quem quiser pagar o churrasco, aceitamos. O leitão no rolete, é isso? Leitão no rolete. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Podemos fazer o pagamento pelo Pix e aceitamos cartão de crédito. Bom, irmãos queridos, eu já ia começar um outro debate. Porque se não tem nada disso lá, não deve ter Bíblia também não, né? Porque a Bíblia fala de pastor, a Bíblia fala de uma, mas tudo bem. Irmãos, eu vivo de debates há muito tempo, não é? Assim, Deus tem guardado a nossa vida
na obra de Deus. É um prazer estar aqui. O pastor Joaquim eu conheço há muito tempo. Esse livro dele você tem que ter. Esse livro que ele escreveu você tem que ter, vai te ajudar. Existe uma diferença entre apologética e polemismo. Dá outro debate aqui. E o pastor, além do apologeta, ele também versa na área do polemismo, que é tratado por Luiz Berkoff na História das Doutrinas, no livro História das Doutrinas da Editora Pés. Eu sou pastor de 2 denominações, sou ligado à Convenção das Assembleias de Deus. Lá nas Assembleias de Deus tem fogo sim, as mensagens pegam fogo lá, só que a gente estuda também, né? Então eu preparo uma mensagem. E sou pastor do Brasil para Cristo Arujá com o pastor Roberto Lucena. Quem quiser me convidar para ministrar a palavra, é só me chamar no meu WhatsApp 11, eu explico como funciona, viu? 11 967 66 5787. Quero agradecer ao pastor João, ao presidente, pastor Ricardo, a todos vocês que nos ouviram com carinho até agora. Se não conseguimos alcançar as expectativas dos senhores, pedimos misericórdia. Quero dizer que no meu site tem uma série de estudos que eu uso nos debates da televisão e da rádio. Por exemplo, pastorado para mulheres, Ministério Feminino, eu tenho um estudo lá. É de graça, pode entrar, pastorrobertocruvinel.com.br. Estudos sobre deve ir à igreja ou não, o que acontece com os que morrem em Cristo. Então, esses estudos estão gratuitamente lá. Mas se você quiser estudar a escatologia, ser meu aluno numa visão pré-tribulacionista, mas provavelmente eu vou colocar alguma coisa pós também, não é? Eu tenho um curso online, teologiacursos.com.br. Quem quiser estudar teologia à distância, um curso reconhecido por 2 convenções das Assembleias de Deus, também pode me procurar. Me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel, que essa semana chegamos a mais de 10 mil pessoas, com a ajuda do pastor César Cavalcante. Me ouçam na Musical FM toda quarta-feira às 16 horas. No meu canal do YouTube, o pastor Joaquim, já vou convidar o pastor Lucino também a participarem das minhas lives, com um número considerável de pessoas. Meu canal do YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Meus livros estão esgotados, irmãos. O único livro que eu tenho é esse livro da 3ª edição, que é A Vida da Igreja. Eu comecei a escrever para combater a teologia da prosperidade. Não combater o irmão que crê nela, mas a combater a teologia da prosperidade, que furta, não é? Que coloca Deus como um caixa de banco e diz que você não pode mais sofrer. Eu falo que a igreja, a eclesia, a igreja diante do sofrimento, a igreja é o sofrimento, não é? E eu tenho um capítulo aqui sobre o que é Corinto de Zomai, o que é a igreja de Corinto. Ser chamado de Corinto de Zomai era uma ofensa muito grande. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo? Eu provo que sim. Igreja de liderança, igreja de finanças, a igreja deve sustentar o seu pastor? Eu digo por quê? Então está aqui. Se você quiser, se você não comprar só por causa disso, misericórdia, né, irmão? Mas se você quiser comprar, esse livro custa R$30. Você pode pagar com o Pix, que é o meu número de WhatsApp, 11 967 665787. Orem por mim, porque Deus tem aberto portas aí na TV secular para combater o marxismo cultural. Irmãos, nós estamos caminhando o ano que vem aí por uma grande batalha, provavelmente. E que Deus dê à igreja discernimento. A igreja não é da direita, a igreja não é da esquerda, a igreja é do céu. E a igreja tem que discernir, ter discernimento. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, viu, queridos irmãos? Foi um prazer estar com vocês, pastores, aqui.